Então, composto o egrégio plenário, com a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária desta quinta-feira. Os cumprimentos aos eminentes pares, doutor procurador, advogados aqui presentes. Cumprimento nossos servidores. E já antecipo os advogados aqui presentes, se tiver alguma ação para julgamento na sessão de amanhã, nós iremos antecipar o horário em meia hora. Será às 8, porque às 9 há uma reunião na Secretaria de Segurança Pública do Gabinete de Gestão Integrada. E a Secretaria irá fazer um comunicado por telefone, via e-mail a cada advogado, dessa antecipação de meia hora do horário da sessão. Isso em decorrência do excepcionalidade. Submeto a aprovação a ata 8.190, do dia 29 do mês de setembro, da qual os eminentes pares já tiveram conhecimento do seu conteúdo, e não apresentado nenhuma manifestação para efeito de retificação, declaro aprovada. Julgará em bloco a representação eleitoral de propaganda eleitoral, que é o 5 e o 6 da pauta. O 5 é o processo 139.794, recurso eleitoral em representação, direito de resposta, propaganda eleitoral, horário eleitoral gratuito, recorrente Wellington Antônio Fagundes, recorrido coligação Coragem e Atitude para Mudar. O 6 da pauta é o processo número 138.835, recurso eleitoral em representação de propaganda eleitoral, recorrente também o Wellington Antônio Fagundes e recorrido coligação Coragem e Atitude para Mudar, também Rogério Salles, recorrido. Dr. Paulo César Alves Sodré é o relator, a quem concedo a palavra para... Senhor presidente, pegarei como paradigma o processo 38835 para lê-lo em bloco. Trata-se de recurso inominado interposto por Wellington Antônio Fagundes em face de sentença que negou o pedido de direito de resposta efetuado contra a coligação Coragem e Atitude para Mudar e José Rogério Salles, em decorrência de propaganda tida por ofensiva pelo recorrente e que foi veiculada na propaganda eleitoral gratuita na televisão no dia 29 de agosto de 2014. Em sua peça recursal, requer a reforma da sentença por entender que a propaganda efetuada pelos recorridos é ofensiva, sendo as palavras utilizadas injuriosas, caluniosas e difamatórias. Em suas contrarrazões, os recorridos requereram a manutenção da sentença e que fosse o recurso desprovido. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Passa a palavra ao eminente procurador. Senhor presidente, eu mantenho os pareceres. Mantidos os pareceres. O recorrente se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pedido de resposta efetuado face aos recorridos em decorrência de matéria veiculada no horário da propaganda eleitoral gratuita na televisão no horário diurno e também noturno, com o seguinte teor: Rogério foi meu amigo e vice de Dante, e tem apoio de Percival Muniz, Aécio Neves, Mauro Mendes e Pedro Táxi. Aqui vem a questão controvertida. O Wellington está com Bezerra, Éder Moraes e Silval Barbosa. Eu já decidi, vou votar no senador do Pedro Táxi, Rogério Salles. O ponto central da representação deste recurso é o fato de os recorridos terem dito em sua propaganda que o senhor Éder Moraes apoia o recorrente, o Wellington Fagundes. Ao disciplinar o direito de resposta, o artigo 58 dispõe
peço vênia para não lê-lo, apenas um embasamento. Oportuno contextualizar que a propaganda eleitoral consiste na divulgação por partidos, coligações ou candidatos de ideias, opiniões, princípios, pensamentos, propostas ou teorias, distinguindo o candidato postulante dentre os demais, destacando-se suas qualidades, aptidões e, por vezes, desmerece seus adversários, destacando características, pensamentos e opiniões que os descredenciam para o exercício da função pública, com o natural objetivo de captar a simpatia do eleitorado e obter-lhe o voto. Salienta-se que o direito à liberdade de manifestação do pensamento, previsto no artigo 220 da Constituição Federal, assim como qualquer outro, não é irrestrito, ainda que garantido constitucionalmente, pois impera a necessidade e averiguação do impacto da veiculação da propaganda eleitoral perante a sociedade, de modo que qualquer divulgação que desabone a atuação de um governo ou de um político, ainda que de forma pesada e inapropriada, não ultrapasse o limite da discussão política. Nesse viés, o direito de resposta objetiva relativizar a garantia dos princípios da informação e veracidade, coibindo em debates políticos em matéria jornalística o desvirtuamento da verdade, prejudicando o conceito e a imagem do candidato perante o seu eleitorado. Ora, após a análise detida dos autos, com as provas produzidas, verifica-se que, no caso em exame, razão não assiste ao recorrente. É disso que o artigo 58 da Lei 9.504/97 assegura o direito de resposta quando o candidato for atingido por manifestação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica. Todavia, tal inverdade deve ser sabida de todos, sem rebuços, pois há de ter valor absoluto e não relativo. Com efeito, exige-se a certeza absoluta da inverdade. Há, portanto, ser a verdade universal e verdadeiro altruísmo. De sorte que questões relativas a parcerias, apoios, blocos, coligações, quando inseridas no contexto político, não são de simples entendimento que permitem encontrar, nos estreitos limites dessa via processual, a verdade absoluta. Eventuais questões polêmicas, interpretações dúbias, emprego de expressões figuradas, entendimentos divergentes ou incorreções secundárias não dão aso ao direito de resposta. Tais circunstâncias decorrem da natureza do debate político, o qual não é um ambiente asséptico. Ademais, não há que se negar que, embora não esteja diretamente envolvido no atual pleito eleitoral, o senhor Éder Moraes, cerne da irresignação, faz parte do cenário político em si, como um dos filiados ao partido que compõe a coligação do recorrente, no caso o PMDB, conforme comprova a certidão de filiação de folhas 48. Bem assim, a notícia divulgada na imprensa local e que está reproduzida às folhas 49. A questão de aceitar-se ou não a participação, apoio ou a simples associação ao nome do referido senhor, bem como sentir-se ofendido com tal fato, não é algo suficiente para configurar afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, e tampouco atingem o patrimônio moral do candidato ou põem em risco suas chances de êxito. Em suma, o tema está afeto ao debate político, de modo que cada uma das partes dispõe de tempo de rádio e televisão suficientes para expor suas ideias, opiniões, justificativas e verdades, bem como contrapô-los a dos seus adversários. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial, que novamente peço vênia para não ler, dada a clareza deles, em razão dos motivos acima expostos, nego o provimento ao presente recurso. É como voto. Um voto, doutor Agamenon. Senhor presidente, eu acompanho o relator. Doutor Lídio Modesto. Também eu acompanho. Doutor André Posetti. Eu, de igual forma, acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. Desembargadora Maria Helena. Acompanha o relator. Proclama o resultado para ambos. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Atendendo o pedido de preferência com sustentação oral, é o 3 da pauta, o processo 78.037/2014, recurso eleitoral em representação, prestação de conta de candidato a cargo de deputado estadual, recorrente Partido Social Democrático, PSD Mato Grosso, recorrido Adriana Lúcia Vandoni Curvo. O relator, doutora Ana Cristina Silva Mendes. Quem concede a palavra?
Trata-se de recurso eleitoral tempestivamente interposto pelo Partido Social Democrático. Decisão proferida pelo juiz auxiliar da propaganda eleitoral, que julgou improcedente a pretensão para se determinar nova prestação de contas da primeira parcial. Em sede de razões recursais, o recorrente resignou seu inconformismo sobre o fato de que a competência para julgamento do feito não seria da magistrada auxiliar da propaganda, mas de membro titular, relator das contas da recorrida, e que deverá ser reformada a decisão para que esta seja compelida a apresentar as contas da primeira parcial, declarando as movimentações financeiras e os gastos realizados. As contrarrazões foram apresentadas às folhas 118 e 122, aduzindo o recorrido que cumpriu com a determinação da legislação, pois registrou a sua primeira parcial, mesmo ausente de movimentações financeiras, dentro do prazo, porém, sua próxima prestação parcial tornará pública todas as movimentações de recursos direcionados à sua campanha. O Ministério Público Eleitoral opina pelo desprovimento do apelo ordinário, embasando que as contas foram prestadas, ainda que não a contento do recorrente, e que não é este o momento para se inquirir acerca de eventual atitude fraudulenta. É o relatório. Passa a palavra ao eminente. Não conceda a palavra ao doutor advogado. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima doutora Ana Cristina, relatora desse processo, em nome do qual eu estou vindo para cumprimentar os demais membros desse colegiado, ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, senhores servidores, colegas advogados, bom dia. Em suma, e até para não tomar muito tempo da corte, eu vou resumir a questão. Trata-se de uma representação na qual se busca dar ao tribunal a possibilidade de aplicar a nova resolução do Tribunal Superior Eleitoral referente à questão da prestação de contas dos candidatos. A decisão recorrida, com todas as vênias, doutora Ana, começou dizendo que se tratava de um assunto temerário e também desprovido de teor expressivo. E na fundamentação da decisão, quando foi julgada improcedente a representação, fora fundamentado que haveria necessidade de técnicos para analisar as questões das contas, como está realmente previsto na legislação com relação à ação por gasto ilícito ou julgamento da prestação de contas propriamente dito, e que o assunto seria analisado no julgamento da prestação de contas. Ocorre que a causa de pedir aqui, excelências, não é o julgamento das contas. Nós estamos pedindo para que a conta seja já de cara desaprovada ou julgada como não prestada, não é nada disso. A representação em tela foi até calcada num precedente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, diz respeito à obrigatoriedade, em todos os casos, dos candidatos apresentarem as primeiras parciais. Então, com todas as vênias, além de não se tratar de um assunto temerário e de teor inexpressivo, na verdade é um assunto importantíssimo para balizar o julgamento do tribunal com relação, aí sim, à própria prestação de contas, mas também a questão da transparência e da fiscalização dos gastos, das arrecadações nos pleitos eleitorais. Tanto é assim que o ministro Toffoli, quando do seu voto na resolução 23.406, ele acatou um parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, e aí a Procuradoria Regional Eleitoral me parece que está em dissintonia com a Procuradoria-Geral Eleitoral. O ministro Toffoli diz o seguinte: buscando um procedimento de fiscalização concomitante, está no memoriais entregue a Vossas Excelências, buscando um procedimento de fiscalização concomitante à realização do pleito, foram incluídos mecanismos de controle, tais como a informação de utilização dos recibos eleitorais durante a campanha, a abertura da conta bancária específica para os recursos do fundo partidário recebidos por candidatos e comitês financeiros e o início do exame após a entrega da primeira conta parcial. Em relação às contas parciais, acatou-se a sugestão da Procuradoria Regional da República da 31ª Região, apresentada pelo vice-procurador eleitoral Dr. Eugênio Aragão, de divulgar os doadores e os fornecedores por ocasião da entrega das parciais, conforme ocorreu nas eleições de 2012, a partir da decisão proferida pela eminente ministra Carmen Lúcia, sob o fundamento de que Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, revogou o disposto no artigo 28,
parágrafo 4º da Lei 9.504, o qual prevê ser possível a divulgação desses dados somente na prestação de contas final. E aí a jurisprudência utilizada na decisão estilizada é das eleições passadas. São de contendas, de litígios em que ainda não havia essa orientação, esse direcionamento do TSE. E aí eu faço questão de trazer para Vossas Excelências o que foi decidido no TRE do Paraná a propósito do tema. Foi uma representação movida pela coligação da Gleisi Hoffmann contra Beto Richa, governador e candidato à reeleição. E a ementa é esclarecedora, diz aqui: representação, eleições 2014. Prestação de contas, candidato a governador e vice-governadora. Ausência da primeira prestação de contas parcial. Apresentação de contas zeradas, que foi o caso. A candidata apresenta uma relação e diz: ó, eu não tive lançamento de arrecadação nem de gastos, e a justificativa dela foi que ela não efetuou pagamento, como se o pagamento fosse necessário para realizar a prestação de contas. Mas, enfim. Gastos com material de campanha e eventos não lançados. Determinação de prestação de contas efetivamente para garantir a isonomia e transparência no pleito. Dispositivos do artigo 36 e parágrafos da resolução TSE número 23.406. Obrigação de prestar as contas parciais. Atendimento à lei de acesso à informação. Representação julgada procedente. Lá no TRE do Paraná, então, a juíza federal, que era a relatora desse processo, ela deu a liminar, obrigando a apresentação das contas, e o TRE, então, a unanimidade, julgou procedente. Calcado, evidentemente, na resolução da atual eleição. E não é só a questão jurisprudencial. Se nós formos fazer um exame da lei, da resolução eleitoral, diz aqui: caso os candidatos, o parágrafo 4º do artigo 36 é de clarividência solar, diz ele: caso os candidatos e partidos políticos não encaminhem as prestações de contas parciais constantes do caput, e isso foi colocado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral Auxiliar, a Justiça Eleitoral divulgará os saldos financeiros, o débito e o crédito dos extratos bancários encaminhados pelas instituições financeiras nos termos do artigo 17, ou seja, os extratos que as instituições financeiras estão obrigadas a remeter ao tribunal, no caso do candidato não prestar contas, ficaria, então, obrigado a disponibilizar esses extratos. E o que eu entendo como grande finale da discussão a respeito de que é realmente obrigação e que não se trata de assunto que poderia ser colocado numa prestação de contas posterior ou no exame ou na prestação de contas final, é o parágrafo 5º do artigo 36. A divulgação dos dados previstos no parágrafo anterior não supre a obrigação da apresentação das contas parciais. E o que é? E por que dessa representação? Porque nós estamos vivendo um período em que a Justiça Eleitoral prima pela transparência e prima pelo princípio do accountability, que é a questão da prestação de contas em todo e qualquer situação de interesse público. Se o gestor público, o mandatário, tem o dever de prestar conta de tudo que recebe e de tudo que gasta quando na assunção do mandato, o que o TSE entendeu, e a Lei do Acesso à Informação traz isso também no que diz respeito à Justiça Eleitoral, é que os candidatos têm que apresentar a arrecadação e os gastos de campanha desde a época do pleito, na época da disputa eleitoral, para que o eleitorado possa verificar e julgá-los não só pelas suas propostas, mas também pelos seus financiadores, pela forma como ele realiza gastos, se gasta muito ou gasta pouco, gasta com isso ou gasta com aquilo. Então, é para garantir a transparência e, acima de tudo, a isonomia, porque outros candidatos apresentaram as contas e cumpriram a legislação a rigor. E ela, a candidata representada, apresentou as contas zeradas. Embora haja nos autos, e eu faço questão aqui de trazer apenas algumas comprovações que nós colocamos, santinhos, que se não foi ela, como ela disse, que pagou, então ela recebeu esse santinho da coligação majoritária, que tinha que estar na prestação de contas dela como doação, arrecadação. Mobilização de jovens, viagens, gastos com estúdio, gastos com digo de campanha, tudo isso antes do prazo da apresentação da primeira conta parcial, o que obrigaria a lançar essas despesas. Então, excelências, com base em todas essas considerações e trazendo o que foi dito no parecer da Procuradoria Regional Auxiliar,
que inclusive pediu, no caso dela não apresentar as contas, que fossem divulgados os extratos bancários, o provimento do recurso para que haja a obrigatoriedade, em nome da isonomia e da transparência, que a candidata preste a primeira prestação de contas parcial, ainda que já tenha prestada a segunda prestação de contas parcial, para que haja o cumprimento da legislação eleitoral. Muito obrigado. Agradeço. Passo a palavra ao eminente procurador. Senhor presidente, eu mantenho o parecer. Mantido o parecer, retorna a palavra a insígne relatora. Senhor presidente, eminentes pares, digno procurador. Alega o recorrente em suas razões a preliminar de incompetência do juiz auxiliar da propaganda para julgamento da presente representação e no mérito que a recorrida apresentou as contas da primeira parcial zerada, fato este que não se coaduna com a realidade, já vista que está havendo gastos na campanha e que não poderão ser suprimidos posteriormente. Ab início, quanto à alegação de incompetência de juízo, ressalta-se que consumou a preclusão, posto que a decisão proferida pelo desembargador Marcos Machado, corregedor eleitoral, que determinou a distribuição para apreciação por um dos juízes auxiliares, as folhas 65/65 verso, ocorreu em 14 de agosto de 2014, não tendo o recorrente atacado via recurso próprio, o que inclusive autorizaria o juízo de retratação. Ainda, o artigo 245 do Código de Processo Civil prescreve que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos. E, no caso, nota-se que as folhas 86/90, o recorrente se insurgiu quanto à decisão que indeferiu a medida liminar, requerendo a sua reconsideração, o que, a propósito, deveria ter mostrado o seu descontentamento em relação ao declínio de competência e não o fez, conquanto entende-se que a aceitou. Desse modo, declaro prejudicada a referida análise acerca da competência deste julgador em razão de ter ocorrido a preclusão consumativa do ato. No que tange ao pedido de determinação para que a recorrida apresente as contas da primeira parcial, não merece qualquer reparo a sentença fustigada, já vista que muito bem abalizada e insuscetível de qualquer argumento, em que pese, obviamente, as considerações trazidas nessa oportunidade. Qualquer vício ou irregularidade na prestação de conta parcial, tanto na primeira quanto na segunda, poderá ser sanado até a apresentação final das contas, bem como da sua análise ainda poderá ser requerido pelo Tribunal Eleitoral a realização de diligências. É disso que as normas eleitorais são imperativas, havendo a necessidade da prestação das contas da primeira parcial, o que for efetivada, contudo, meras incongruências que não compreendem a confiabilidade e a consistência das contas poderá ser retificado no âmbito do competente procedimento da prestação de contas, sendo inúteis tais informações para valoração da publicidade eleitoral. Como bem explicado na sentença, a presente representação versa sobre assunto impetuoso e desprovido de preceito significativo, até o do que dispõe a Resolução 23.406. Ainda vale trazer à baila as palavras do douto Procurador da República, as folhas 127 e 128, considerando que as contas foram prestadas, ainda que não a contento do recorrente, e que o momento que a norma designa para se inquirir acerca de eventual atitude fraudulenta da recorrida não seja este, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe. Por essa razão, nego o provimento ao recurso, mantendo íntegra a sentença que julgou imprecedente a representação. É como voto. Como vota o doutor Lídio Modesto? Eu acompanho, relator. Doutor André Posetti? Senhor presidente, antes de manifestar meu voto, eu penso que o juiz auxiliar da propaganda não seria competente para estar analisando, julgando contas de candidato. Até porque aos juízes membros foi distribuído, né, a prestação de conta das campanhas, cada um tem. Não há julgamento de conta, doutor. Não é? Não é julgamento de conta. Na verdade, o que o desembargador Marcos Machado declinou é porque, na verdade, a insurgência foi que ela prestou contas zerada e houve uma representação em razão
dessas contas prestadas, mas não se questionando, a via transversa não foi o fato do que estava na conta dela. A discussão não é essa. O que estava zerado na conta dela. Até porque isso caberia um julgamento das contas. Não. Ele está se insurgindo pelo fato de que ela, em tese, não teria apresentado. E ela apresentou. Só que zerada. Mas apresentou. Apresentou zerada. Então, assim, não veio para nós julgar essa conta zerada, não. Tá? Acompanho o voto de Vossa Excelência. Também tem que alertar os meninos colegas, porque teve a preliminar, né, que ela julgou prejudicada. Isso. O doutor Lídio, que já havia votado, se acompanha nesse sentido também. O doutor André Poseta até levantou o questionamento. Terminou acompanhando a desembargadora Maria Helena. A preliminar é da competência, né? Foi em razão do desembargador Marcos Machado ter declinado, porque ele entendeu que não estava se julgando a conta em si. Eu acompanho a eminente relatora, tanto na preliminar como no mérito, e faço coro aqui com o que registra também o eminente representante do Ministério Público Eleitoral. O recorrente tenciona que a recorrida seja condenada a prestar as primeiras contas parciais de sua campanha nos termos do 36 da resolução tal. Parece-me que o que há aí é, de forma subliminar, que a candidata fique de forma clara com as contas não prestadas, ou pelo menos prestadas de forma incorreta. Mas, como disse a eminente relatora, aqui não se está a discutir as contas. Eu acompanho inteiramente a relatora. Escolho o voto do doutor Pedro Francisco. Senhor presidente, eu vou pedir vênia aos eminentes pares para divergir na preliminar, porque, embora não se trate de julgamento de contas, mas o tema é prestação de contas. E prestação de contas é uma matéria da competência da Corte Eleitoral e não dos juízes eleitorais. Então, ainda que seja um tema que diretamente não se trata de prestação de contas, até porque não estamos ainda na fase de prestação de contas do candidato, mas apenas numa fase preliminar, a competência, não tenho dúvida nenhuma, de que é da Corte e não está afeta à competência dos juízes auxiliares, que se dedicam à questão da propaganda eleitoral exclusivamente e dos temas correlatos, conexos a essa questão. E essa a questão da preclusão, se a competência é absoluta, não há que se falar em preclusão, em razão da não interposição de recurso contra a decisão do eminente doutor desembargador Marco Machado, que determinou a distribuição ao juiz eleitoral. Então, nesse sentido, pedindo vênia a todos, eu vou, na preliminar, divergir, mas aí acho que estou vencido na preliminar, não é isso? Não sei se... Então, vencido na preliminar, eu, no mérito, acompanho a eminente relatora, mas na preliminar eu penso que a competência realmente é do tribunal. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, julgou prejudicada a análise da preliminar, vencido o doutor relator, que a acolheu, né? E no mérito, por unanimidade, negou provimento a recurso, nos termos do voto da douta relatora, em consonância com o parecer ministerial. Sem qualquer registro.
Segundo a pauta, o processo 155.552/2014, agravo regimental em representação de propaganda eleitoral. Agravante, coligação Amor à Nossa Gente. Agravado, coligação Coragem e Atitude para Mudar. Doutora Ana Cristina é a relatora com a palavra. Senhora eminentes pares, senhor presidente, trata-se de agravo regimental interposto pela representada Coligação Amor à Nossa Gente, nos autos da representação 1555-52/2014, tendo como representante Coligação Coragem e Atitude para Mudar. Insurge-se agravante contra a decisão que deferiu a liminar pleiteada, determinando a suspensão imediata da veiculação da propaganda eleitoral da representada, ora agravante, modalidade a inserção no horário gratuito de televisão que continha a informação de que Fernando Mendonça integrava a coligação representante e de que ele faria parte da campanha do candidato Pedro Táxi. Inconformados com a decisão, os agravantes interpuseram o presente agravo regimental, clamando pela reconsideração da medida liminar deferida diante da apresentação dos argumentos e farta divulgação pela imprensa nacional e estadual da estreita ligação entre o senador Pedro Táxi e o empresário Fernando Mendonça. Argumenta que em nenhum momento afirma que o senhor Fernando Mendonça é filiado a qualquer partido político, somente destaca ser assim, como os demais citados, pessoa que mantém vínculo político com o senador e candidato Pedro Táxi. Requer, pois, a revogação da liminar anteriormente deferida. É o relatório. Presidente, tratando-se de recurso que discute decisão liminar, eu vou manter a oposição da Procuradoria Regional em casos anteriores e vou deixar para me manifestar só quando do julgamento do mérito. Retorno a palavra à doutora relatora. Só um minutinho. Voto. Primeiramente, a respeito da recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em sede de representações eleitorais, este egrégio tribunal tem entendido pelo conhecimento, por inteligência do artigo 12 da Resolução 23.398, que assim dispõe. Transcrevo, então, o artigo da resolução. Perfilo o entendimento que a vontade do Tribunal Superior Eleitoral, ao instituir a supramencionada norma, foi exclusivamente de regulamentar o horário para a prática dos atos processuais e que, na ausência de uma melhor técnica de redação, inseriu, infortunadamente, o termo recurso no disposto em comento. É a melhor exegese a par da própria recente jurisprudência do TSE, o qual vem ampliando o rol de decisões interlocutórias e recorríveis, em vista de uma estreita aplicação do princípio da celeridade. Eis que tais recursos não acarretam qualquer benefício prático ao próprio recorrente, consubstanciando-se apenas em tumultos processuais e formalismos contraproducentes. Nesse sentido, conforme inclista a jurisprudência do TSE, as decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo são irrecorríveis, ficando os eventuais inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a decisão final do processo. Agravo 15192, ministro Henrique Neves da Silva, 1º/10/2013. Processo eleitoral, decisão interlocutória e recorribilidade de mandado de segurança. O fato de as decisões interlocutórias no processo eleitoral não serem impugnadas de imediato, longe fica por si só de abrir margem ao manuseio do mandado de segurança. Recurso de mandado de segurança 19377/2012. Contudo, diante do precedente firmado por esta Corte, alicerçado pelas razões despendidas em sede de mandado de segurança 145682/2014, bem como a teor do artigo 117 do Regimento Interno, há que se conhecer do presente recurso, não subsistindo mais nesse ponto divergência quanto ao seu cabimento. Pois bem, no caso em apreço, atinente ao meritum causa, razão não assiste a agravante, que resigna-se diante de decisão a qual determinou suspensão de propaganda eleitoral na modalidade em bloco,
veiculado na televisão em razão de seu conteúdo reconhecido em sede de cognição perfunctória como irregular. Permanece fleumático o entendimento de que a propaganda em questão transpassa a dialética atinente ao embate eleitoral, descambando para o prescindível e a estafante estratégia de escárnio à figura eleitoral adversária. A associação do nome do candidato ao de outras pessoas ligadas ao cenário político e social deste Estado não se dá de forma pura e simplista, mas em um contexto e narrativa com o objetivo de macular-lhe a imagem perante o eleitorado, principalmente quando se diz respeito à intencional menção e ligação ao nome do nome do senhor Fernando Mendonça, nome este que nem está inserido no pleito atual, porém atrelado diretamente à Operação Ararate, uma das maiores já deflagradas neste Estado e de amplo conhecimento popular. A intenção de influir negativamente no pleito é clara e, ademais, não é a primeira tentativa de enquadrar a figura do candidato José Pedro Gonçalves Taques à indigitada operação, sendo motivo da eclosão de outras várias representações eleitorais, bem como pedidos de direito de resposta. Desta forma, a indigitada propaganda eleitoral possui o condão de criar artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais e passionais, conforme dicção do artigo 242 do Código Eleitoral, de modo que não há qualquer modificação da situação fática que justifique a reconsideração do pedido liminar deferido. Por derradeiro, nunca é demais lembrar que o direito de liberdade de manifestação do pensamento previsto no artigo 220 da Constituição Federal, assim como qualquer outro, não é irrestrito. Assim que garantido constitucionalmente, pois impera a necessidade de averiguação do impacto da veiculação da propaganda eleitoral perante a sociedade, para que não ultrapasse o limite da discussão política, pois há uma linha tênue que separa a propaganda eleitoral negativa, porém permitida, daquela irregular, a qual se visa repetir durante o pleito eleitoral. Afinal, há que se zelar de forma efetiva pela manutenção da rigidez das eleições com o uso mais adequado do horário eleitoral, vez que utiliza-se exclusivamente de recursos públicos. Em razão de motivos acima, alinhavados nega o provimento agravo regimental, mantendo incólume a decisão vergastada. É como voto. Qual é o voto do doutor Lídio Modesto? Com a relatora. Doutor André Posetti? Também acompanho. Desembargadora Maria Helena? Acompanho o relator. Doutor Pedro Francisco? Ressalvando apenas a questão da possibilidade de interposição de agravo regimental, que, como a eminente relatora ressalvou o seu ponto de vista, acompanhando o entendimento do tribunal, e acompanho a eminente relatora nos demais aspectos. Proclama o resultado, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo regimental nos termos do voto da douta relatora. O 2 da pauta, processo 71.457/2014, recurso eleitoral em representação de propaganda eleitoral extemporânea. Recorrente Max Joel Russi, recorrido Ministério Público Eleitoral. Também a doutora Ana Cristina é a relatora, com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral tempestivamente interposto por Maxi Joel Russi, em face de sentença que julgou procedente a representação eleitoral por propaganda extemporânea proposta pelo Ministério Público Eleitoral. A decisão entendeu como caracterizada a violação do artigo 36 da Lei 9.504/97, propaganda antecipada, e o artigo 2º da Resolução 23.404/2014, condenando o recorrente ao pagamento da multa no valor de R$ 5.000, mínimo legal. As condutas praticadas foram as veiculações antes da data permitida, 4/7/2014, na página de Facebook do recorrente, das seguintes postagens, abre aspas, tenho plena certeza de que fiz a escolha certa voltando para o PSB. É hora de decolar. Vamos juntos com os amigos e companheiros, rumo à Assembleia Legislativa que fazemos diferente. Vamos, Maxi, 40 mil. Em sede de razões recursais, o recorrente resignou seu inconformismo, alegando a ausência de prova quanto à data da publicação da mensagem, ausência de comprovação de prévio conhecimento
do beneficiário da propaganda e que não restou caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea. Às folhas 108, a Secretaria deste Tribunal Regional Eleitoral certificou a ausência de procuração nos autos ou arquivado na Secretaria, outorgada aos advogados que subscrevem o recurso. É o relatório. Passo a palavra ao eminente procurador. Senhor presidente, eu ratifico as manifestações dos procuradores eleitorais auxiliares. Ratificado. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Posso poupá-los, na verdade, da leitura, porque eu não estou conhecendo do recurso por ausência de apresentação do respectivo instrumento procuratório. Trago a lume alguns julgados desta Corte de Justiça, de relatoria do Dr. Agamenon Alcântara, de relatoria do Dr. Pedro Francisco, etc. É como voto. Consulto se há algum voto divergente. De acordo. Acordo com a jurisprudência desses dois monstros. O tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de ofício para não conhecer do recurso, por ausência de capacidade postulatória, nos termos do voto da douta relatora. Monstro em saber jurídico. Porque não tem problema. A gente corta o mal pela raiz, a gente dá logo a tira de canhão, que são esses monstros aí, pronto, acabou. Monstro jurídico, né? 7 da pauta. Processo número 166.381. Agravo regimental na representação propaganda eleitoral. Agravante, coligação Coragem e Atitude para Mudar. Agravado, Wellington Antônio Fagundes. Também doutora Ana Cristina, relatora, com a palavra. Eminentes pares, trata-se de agravo regimental interposto pela representação Coligação Coragem e Atitude para Mudar nos autos de representação eleitoral 166381-2014, tendo como representado o candidato Wellington Antônio Fagundes. Insurge-se agravante contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada, no sentido de suspender a veiculação de propaganda eleitoral supostamente irregular em desconformidade com o artigo 242 do Código Eleitoral. Relata que o agravado apresentou o vídeo no qual podia ser visto pesquisas eleitorais com apresentação de gráficos com colunas desproporcionais que supostamente induziriam o eleitor a erro. Inconformado com a R-decisão, o agravante interpôs o presente agravo regimental, clamando pela reconsideração da medida liminar indeferida diante da apresentação dos argumentos de que foi contraditória a decisão proferida nos autos, pois, se foi reconhecida a aludida desproporção e que ela tende a ressaltar o desempenho do candidato, a liminar deveria ter sido deferida. Requer ainda seja exercido juízo de retratação com a consequente retificação da decisão e concessão da liminar almejada. É o relatório. Bem, passo a palavra ao doutor procurador. Senhor presidente, nesse caso, também tratando-se de recurso que se insurge contra a decisão liminar, eu deixo para me manifestar quando do julgamento do mérito. Retorna a palavra eminente relatora. Proclamo primeiramente acerca do cabimento do recurso, como outrora já feito. No mérito, pois bem. No caso em apreço, atinente ao mérito causa e razão não assiste aos agravantes, que resignam-se diante de decisão que indeferiu o pedido em sede de liminar, objetivando a suspensão de propaganda eleitoral na modalidade bloco, veiculado na televisão em razão da ausência da fumaça do bom direito, isto é, não reconhecimento de seu conteúdo como irregular. Sem prescindíveis delongas, as razões expendidas pelo agravante não merecem acolhimento e, portanto, não possui o condão de modificar o indigitado e ilibado deciso. Perdura flamático o entendimento de que a propaganda em questão não transpassa as peculiaridades atinentes ao embate eleitoral e, como bem pontuado pelo doutor magistrado prolator da avergastada decisão, nada mais é do que uma peça publicitária utilizada para enaltecer a figura de candidato. Ora, agravado que, no presente caso, não é apta a configurar a violação do artigo 242 do Código Eleitoral. Abra aqui um parêntese, se quiserem ver, é um gráficozinho que faz aquelas barras coloridinhas e, de acordo com o percentual, tem uma barra bem maior, às vezes uma barra bem menor, mais ou menos quanto a isso, a discussão. Com efeito, não há qualquer
Não há qualquer vedação legal quanto a fazer propaganda positiva de si. E, a bem da verdade, toda propaganda em qualquer âmbito que esteja inserida tem o objetivo de criar uma vontade artificial elaborada em seu receptor. Ademais, embora não seja o cerne da questão, observando-se os números das pesquisas, percebe-se que há uma considerável diferença entre o primeiro e o segundo colocado, de modo que a suspensão só se justificaria em caso de uma desproporção que induz o eleitor em erro, o que não é o caso. Por derradeiro, em razão da alegada contradição da decisão, porquanto teria reconhecido a desproporção do gráfico em questão, vale-me dos consuetudinários sinônimos da palavra causadora de eventual dificuldade interpretativa, para ressaltar que, no bojo do decisum, deve ser compreendido como desigual, distinto, dissimétrico e dispar. Até porque, se os números percentuais dos candidatos são diferentes, certamente eventuais gráficos assim serão. Destarte, a aludida propaganda eleitoral se encontra em conformidade com a legislação eleitoral, de modo que não há qualquer modificação da situação fática que justifique a reconsideração do pedido liminar indeferido. Em razão dos motivos acima alinhavados, nego o provimento ao presente agravo regimental, mantendo incólume a decisão vergastada. É como voto. Doutor André Posetti. De acordo com a relatora. Desembargadora Maria Helena. Com a relatora. Doutor Pedro Francisco. Acompanhe a eminente relatora. Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto da douta relatora. O 8 da pauta, o processo 160.493, agravo regimental em representação de propaganda eleitoral. Horário eleitoral gratuito. Agravante coligação Amor à Nossa Gente. Agravante Lúdio Frank Mendes Cabral. E agravado coligação Coragem e Atitude para Mudar. Também agravado José Pedro Gonçalves Tax. Doutora Ana Cristina, relatora, com a palavra. Help me, please, Breno. Eu perdi aqui. Ai, achei de novo. Obrigada. Eu achei. Obrigada. Trata-se de agravo regimental interposto pela representada coligação Amor à Nossa Gente, nos autos número 1604, 93, 2014, 611, 0000, tendo como representante coligação Coragem e Atitude para Mudar. Insurge-se as agravantes contra a decisão que deferiu a liminar pleiteada, determinando a suspensão imediata da veiculação da propaganda eleitoral da representada hora agravante, modalidade em bloco, no horário gratuito de televisão, que continha a informação de que os agentes da Justiça Eleitoral certificaram a ocorrência de crime eleitoral. Inconformados com a decisão, os agravantes interpuseram o presente agravo regimental, clamando pela reconsideração da medida liminar deferida diante da apresentação dos argumentos de que, embora a certidão do oficial de justiça tenha sido exarada em sede de cumprimento de mandado de busca e apreensão de propaganda irregular, foi relatado haver no local a promoção de um churrasco, oferecido gratuitamente a diversas pessoas que ali se encontravam, além da farta quantia de adesivos e material de campanha dos agravados. Relata ainda que tal divulgação não pode ser censurada diante do evidente abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio por parte dos agravados. Requer, pois, a revogação da liminar anteriormente deferida. É o relatório. É o relatório. Senhor presidente, também vou deixar para me manifestar só quando do julgamento do mérito. Senhor presidente, voto. É importante, antes de iniciarmos a votação disso aqui, lembrarmos que haverão outros desdobramentos face a essa busca e apreensão determinada. Creio eu que já existe até a distribuição, né, para a eminente corregedora de uma ação de sua competência e que provavelmente será, então, ingressado nessa discussão que seria em torno de estar com a captação ilícita de sufrágio ou não, ou qualquer indício, né, poderá ser averiguado ao depois. Aqui tão somente versa sobre a medida liminar deferida de busca e apreensão
por conta de alguns adesivos que quando, eu faço questão de explicar, porque o processo, quando foi interposto, ele havia fotografias de um suposto adesivo com ausência do nome do vice-governador, ausência da coligação e partidos. Isso é que deu ensejo ao pedido de busca e apreensão, porque os adesivos estariam com essas irregularidades apontadas e que a legislação é extremamente taxativa ao dizer que deverá conter o nome do vice-governador, a coligação e os partidos. Então, o que desencadeou a busca e apreensão foi que os adesivos aparentemente não possuíam esses requisitos. Bom, primeiramente a respeito da recorribilidade, como dito, né, repito a decisão anteriormente mencionada quanto ao conhecimento do agravo regimental para combater decisão liminar, deferida e indeferida. Pois bem, no caso em apreço, atinente ao meritum causa, razão não assiste aos agravantes, que resignam-se diante de decisão a qual determinou a suspensão da propaganda eleitoral na modalidade em bloco, veiculada na televisão em razão de conteúdo reconhecido em sede de cognição perfunctória, como irregular. Permanece fleumático entendimento, como já dito, conforme muito bem pontuado pelo ilustre magistrado polator da decisão, indubitavelmente o expediente de propaganda em comento utiliza-se ardilosamente da certidão exarada por agente da Justiça Eleitoral, quando em cumprimento do mandado de busca e apreensão de materiais de campanha supostamente irregulares, para, de forma distorcida, propagar a informação de que fora flagrado o cometimento de crime eleitoral pelos agravados. Outro, assim, mais pitoresco é o argumento despendido pelos agravantes de que não se vislumbra, no caso, qualquer ofensa ou afirmação sabidamente verídica. O que fora propalado intencionalmente é a grave ocorrência de um crime eleitoral e certamente o mais simplório jurista é possuidor do conhecimento fundamental de uma das principais garantias constitucionais, que é o princípio da presunção de inocência. Assim, se não bastasse a utilização imoderada de recursos de montagem, com fotos, manchetes e matérias jornalísticas, até mesmo tem-se visto a exposição de documentos oficiais emanados deste tribunal com o objetivo cristalino de produzir propaganda eleitoral negativa, o que no nosso ordenamento jurídico não é defeso. Sobretudo, há que se considerar que a veiculação de fatos inverídicos, tais como em questão, além de configurar violação ao artigo 242, 243, inciso 9 do Código Eleitoral, pode consubstanciar ainda em crime por inteligência do artigo 323 do mesmo diploma legal. Desta forma, a indigitada propaganda eleitoral certamente se mostra em desconformidade com a legislação eleitoral, de modo que não há qualquer modificação da situação fática que justifique a reconsideração do pedido de liminar. Por derradeiro, nunca é demais lembrar que o direito à liberdade de manifestação de pensamento previsto no artigo 220 da Constituição, assim como qualquer outro, não é irrestrito, ainda que garantido constitucionalmente, pois impera a necessidade de averiguação do impacto da veiculação da propaganda perante a sociedade para que não ultrapasse o limite da discussão política, pois uma linha tênue separa a propaganda eleitoral negativa, porém permitida, daquela irregular, a qual se visa repelir durante o pleito eleitoral. Afinal, há que se zelar de forma efetiva pela manutenção da rigidez das eleições com um uso mais adequado do horário eleitoral, vez que utiliza-se exclusivamente de recursos públicos. Em razão dos motivos acima alinhavados, nego o provimento ao presente agravo regimental, mantendo incólume a decisão vergastada. É como voto. Doutor André Posetti. Também acompanho o relator, senhor presidente. Vereadora Maria Helena. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo, nos termos do voto da douta relatora. 4 da pauta e o último. É o recurso eleitoral, prestação de conta de candidato, cargo vereador. Recorrente Ederci Silva. Doutor Lídio Modesto é o relator com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ederci Silva, candidato ao cargo de vereador pelo município de Vera nas eleições de 2012,
contra a decisão do juízo que julgou desaprovado sua prestação de contas na campanha. O relatório final retificador do exame apontou a existência de irregularidades na prestação de contas do candidato, sendo que o mesmo foi intimado, via facsímile, a se manifestar, tendo apresentado defesa acompanhada de documentos. O relatório elencou irregularidades como ausência de assinatura nos recibos eleitorais, ausência do termo de doação relativo ao recibo eleitoral e o fato de certas despesas estarem desacompanhadas dos comprovantes de pagamento. O juiz da COR julgou as contas desaprovadas. Em suas razões, o recorrente alegou que a prestação de contas merece ser aprovada, eis que por um lapso não foram juntados documentos relacionados ao relatório quando da notificação. Interpôs embargos de declaração, apresentando novos documentos para reformar a sentença pelo juiz, sendo que tal recurso não foi conhecido e, por consequência, a decisão foi mantida. Por fim, requeriu a aprovação das contas. Em suas contrarrazões, o Ministério Público de primeira instância começou pelo parcial provimento do recurso eleitoral, no sentido de submeter os documentos ora apresentados em sede de embargo de declaração a uma nova análise técnica, propiciando a lavratura de um novo relatório conclusivo, onde seria possível aferir as irregularidades, se as irregularidades foram sanadas ou não. Manifestou-se ainda, em caso o juízo de retratação não seja exercido, pelo parcial provimento. A douta Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso é o relatório. Qual é o doutor parecer? Mantenho o parecer. Bom, Então a palavra do doutor relator. as irregularidades foram constatadas, não foram saneadas pelo recorrente e, assim como manifestou o procurador eleitoral, eu estou negando o provimento ao recurso, porque a matéria já é de conhecimento da corte comum, né? Comum esse tipo de decisão na corte e o voto está disponível para os colegas. Nego o provimento do recurso a fim de manter a decisão de primeiro grau que desaprovou as contas em questão. Como voto? Consulto aí, diante das explicações, se há algum voto divergente. Proclamo o resultado do tribunal por unanimidade. Negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. Há acórdão para leitura. Passo a palavra ao eminente diretor-geral. Leitura de acórdãos. Acórdão 24.489, processo 1397-94, relator Dr. Paulo César Alves Sodré. Acórdão 24.490, processo número 1388-35, também de relatoria do Dr. Paulo Sodré. Os acordos a seguir, todos de relatoria da doutora Ana Cristina Silva Mendes. Acórdão 24.491, processo 780-37. Acórdão 24.492, processo 155552. Acórdão 24.493, processo 714-57. Acórdão 24.494, processo 166381. Acórdão 24.495, processo 160493. E também leitura de decisões monocráticas relativas aos processos número 38.715, de relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva, homologação de renúncia. E, por último, processo número 16.2047, relatora, desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povas, também homologação de renúncia. Deixo aberta a palavra para tratar de algum assunto geral e de interesse da instituição. Só uma sugestão, a falta Pois não. na antecipação do horário da sessão amanhã, uma sugestão para o que eu aviso também para o mural eletrônico, para evitar qualquer alegação. Todos de acordo? Não, tranquilo, é só falar a respeito do que a desembargadora falou, então amanhã 8 horas, né? E aí 8 horas. depois, aonde que é, desembargador? Eu estou em dúvida se às 9 horas vai ser no centro de eventos ou...
Não, não é no centro de evento, é na Secretaria de Segurança. Ah, como nós somos aquele dia, né? Senhor presidente, consultando a pauta, os 2 processos que estão pautados amanhã são da minha relatoria. E se começarmos às 8, eu acredito que antes das 9, um agravo? Ah, vai ser tranquilo. Estando todo mundo aqui às 8, obviamente. Obrigado. Eu levo ao conhecimento dos senhores, né, que o general Avelar comunicou agora de manhã, né, que a Força Federal, o Exército, já está partindo para os locais que foi designado, podendo todos contar com o Exército. E também hoje, por questão institucional, ele terá que dar uma entrevista coletiva, né, a respeito da participação da Força Federal no pleito eleitoral, que é lá do órgão, né, obrigatório fazer esse registro. E ele deixou o convite que será às 15 horas. Quem puder. Se aqui no 13º, obrigado. Nada mais havendo a ser tratado, renovo os cumprimentos a todos e até amanhã. Também ao nosso servidor e declaro encerrada a sessão.